A tua palavra é suficiente para salvar. E nessa noite nós despojamos, nós nos abstenhamos, Senhor, de tudo aquilo que não lhe agrada, de tudo aquilo que não presta, para agora se colocarmos na tua presença, para não ter a sua imicandarápia, para ouvir a tua voz aqui neste púlpito, para ouvir a tua voz aqui no Águas Claras, Senhor. Olha a vida deste homem, olha a vida dessa mulher, e tem passado pelo vento, tem passado pela prova, mas nessa noite o Senhor preparou este momento para fortalecer, para renovar a vida dos teus filhos, a vida das tuas filhas. Uramandarabasheia, Marabacandarabadaia, Oriandarabia, Subinicaia, Luminicaia, Sépia, Labrastequedebequedevácia, Amacamamando, Quelebrava, Subicalabaia. Espírito de Deus, vem glorificar teu nome, meu Pai, vem glorificar teu nome, Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esta casa é do Senhor, essa igreja é do Senhor. Oriandaraba, subiandaraba, chega, necambarabadai, lerequerequechoramando, quereneva, sépia, lerecanando, comandacamando, rababarabarabaia. Louva a tua presença neste lugar, louva a tua glória neste lugar, louva a tua ação neste lugar. Aos irmãos de Colossenses, do capítulo 2, e também no versículo de número 7, capítulo 2, versículo de número, melhor dizendo, 6, e versículo de número 7, estamos finalizando, Deus abençoe o presbítero, estamos finalizando esta campanha maravilhosa, poderosa, e que tem nos trazido resultados espirituais. O tema desta campanha é a mensagem do Evangelho. Como nos últimos 2 domingos nós temos sido fiéis a este tema, nós vamos continuar aqui trazendo o que Deus quer que nós tragamos nesta noite. Deus abençoe a presença de todos que estão presentes, visitantes, membros, todos que estão presentes nesta noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 6 e verso de número 7, podemos ler, a igreja diz amém? Amém. Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 6 e versículo de número 7, nesta noite. Preste bastante atenção na leitura do texto, que diz desta maneira: como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. O versículo 7 nos diz assim: arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Levante a espada do Espírito, diga: Senhor Jesus, fale comigo através da tua palavra. Assenta, desocupa as mãos, louve ao Senhor com
palmas bem alegre, bem feliz nesta noite. Bem alegre, bem alegre, bem alegre. Queridos irmãos, essa é uma das cartas em que Paulo escreve a uma das igrejas que estava na Ásia Menor. Paulo evangelizou a região da Ásia Menor e lá ele fundou algumas igrejas, mas esta carta direcionada a esta igreja, chamada Igreja aos Colossenses, ou a igreja que estava na cidade de Colosso, não foi propriamente Paulo quem a funda, mas tudo indica que quem afundou essa igreja, é claro, através da mão humana, quem foi o instrumento para fundar, inaugurar essa igreja naquela cidade, foi o homem chamado Epáfras, a qual era discípulo, a qual era uma pessoa chegada de Paulo. Quando Paulo escreve muitas das suas cartas, ele está dentro da prisão, ele está em um lugar onde ele não gostaria de estar, mas mesmo ele estando num lugar onde ele não gostaria de estar, passando por processos que ele não gostaria de passar, ainda assim, todavia, o que agradava, o que queimava no coração do apóstolo, era viver o propósito de Deus na sua vida. Ainda que ele estivesse passando por esses processos dolorosos, todavia, o que agradava o coração do apóstolo, que era um homem cheio do Espírito Santo, era estar fazendo a obra do seu Deus. Alguém pode perguntar, mas como assim fazer a obra sendo que ele estava preso? Paulo estava preso, mas os seus lábios não estavam presos. Paulo estava na prisão, mas isso não impedia com que ele clamasse, isso não impedia com que ele soubesse a situação da igreja que estava em Colosso. A Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo é trazido até Paulo as informações da igreja, como todas as outras igrejas, igrejas de Corinto, igrejas de Éfeso, a igreja que estava na Galácia, a igreja que estava em Tessalônica. Paulo ficava sabendo da situação, do estado, da condição que estava a igreja. Quando Paulo ele tinha essas informações do estado da igreja, Paulo, é claro, orava a Deus, Paulo buscava a presença de Deus, só que Paulo também, ele escrevia, ele elaborava, ele redigitava algumas cartas, e essas cartas, elas deveriam ser inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo ele começa a escrever na carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele traz a saudação aos Colossenses, que nós conhecemos muito bem, graça e paz do Senhor Jesus, e também ações de graças, ou seja, ele tem uma gratidão pelos irmãos de Colossenses, ainda que essa igreja não estava da maneira que deveria, Paulo ainda assim é grato por haver uma igreja lá em Colossenses. Quero abrir um parênteses. Se alguém pensa que existe uma igreja perfeita, me diga onde é que eu quero ir lá. Problemas existem em qualquer igreja, qualquer denominações, mas ainda assim, Paulo ele é grato por haver uma igreja na cidade de Colossenses. No capítulo 1 ainda, Paulo ele vai trazer quem é Jesus. No primeiro domingo nós havíamos falado sobre os 3 evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles relatam a vida acerca da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. No segundo domingo nós tratamos acerca do evangelho que escreveu João. João é um dos homens que vai defender de maneira veemente quem é Jesus. Para alguns, Jesus é apenas um ser humano. Para alguns, Jesus é apenas uma pessoa fictícia que não existiu. Para alguns, Jesus foi apenas um homem histórico que viveu, cresceu e morreu. Mas para João e para todos nós que aqui estamos, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. E Ele está em nosso meio nesta noite. Paulo ele traz para a igreja de Colossenses quem é
Deus que eles serviam. Aleluia. Paulo traz para a igreja de Colossenses: olha, é o seguinte, vocês falam de Jesus, vocês pregam a Jesus, vocês cultuam a Jesus, só que eu quero relembrar a vocês que se talvez alguns esqueceram quem é Jesus, eu vou lembrar agora. Dentro de Jesus existe toda a plenitude de Deus. Jesus não era um homem qualquer, Jesus não era simplesmente um ser humano de carne e osso e por aí vai. Jesus era o próprio Verbo encarnado. Em outras palavras, Jesus era o próprio Deus. Então, se a igreja de Colossenses servia a Deus, eles tinham que servir Jesus da maneira que era necessária. Se eles cultuavam a Jesus, eles deveriam cultuar da maneira que era devida. Se eles tinham que levantar as mãos para adorar Jesus, eles tinham que fazer isso com toda a sua alma. Se eles serviam a Jesus, deveriam fazer da maneira que tinha que ser feita. Obrigado, Deus. Até esse momento, Paulo está trazendo então aos Colossenses Jesus Cristo. Em outras palavras, o Deus da igreja de Colossenses. Só que agora Paulo ele vai abrir os problemas que existiam dentro da igreja. Nós acabamos de dizer alguns minutos atrás que toda igreja possui problemas, sim ou não? Sim. Toda igreja possui problemas. E a igreja de Colossenses, ela era composta, ou seja, o grupo de pessoas que congregavam nessa igreja era um grupo dos judeus, gentios, gregos e por aí vai. Tinha um povo ali que havia levantado a mão e aceitado Jesus. Tinha um povo ali que havia falado e havia ouvido falar de Jesus e agora estavam servindo a Ele. Só que Paulo, ele fica sabendo que dentro dessa igreja, onde as pessoas já tinham ouvido acerca de Jesus, dentro dessa igreja, onde eles participavam do corpo, participavam do sangue, havia coisas que não deveriam estar ali. Eu vou te explicar. Dentro dessa igreja estava sendo introduzida, estava sendo levada para dentro da igreja falsos ensinamentos. Agora entenda uma coisa, meus irmãos: a igreja do Senhor Jesus, ela já foi avisada antes da sua inauguração, durante a sua inauguração, e nesta noite também está sendo avisada de uma coisa. O que, irmão Samuel? Que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Enquanto nós estamos aqui cultuando, enquanto nós estamos aqui dando glória, enquanto nós estamos aqui orando, se revestindo do poder de Deus, o diabo tem tramado, o diabo tem arquitetado, lutar, batalhar, enfrentar, bater de frente contra a igreja. E se ele não consegue fazer isso de uma forma ou outra, ele vai inventar, ele vai insistir para tentar calar a igreja de Cristo. Só que enquanto a igreja estiver dependente do Senhor Jesus, nada pode abalar as estruturas da igreja. Deus maravilhoso, aleluia. Havia judeus, gentios, gregos. Só que os falsos ensinamentos e a podridão que estava acontecendo não vinha somente de fora para dentro, também era consumida dentro da igreja, ou seja, também era alimentada, cultivada. Também os cristãos estavam dando legalidade, estavam ouvindo e estavam ensinando. O que eles estavam ensinando? Não estavam ensinando o que estava nas escrituras, mas aquilo que eles ouviam de fontes sujas. Os gentios estavam ensinando acerca do gnosticismo. Alguns talvez já tenham ouvido falar sobre isso. Os gnósticos naquele tempo, eles afirmavam e diziam: Jesus era apenas um homem, Jesus era apenas uma matéria, ou seja, ele não era Deus. E isso estava sendo introduzido dentro daquela igreja que havia recebido o Espírito Santo. Então os cristãos estavam sendo alimentados e também falando: olha, Jesus foi apenas um homem e ele não é necessariamente Deus. Paulo fica sabendo disso. Paulo vai escrever a carta, mas daqui a pouco também aparecem alguns judeus, e começam a dizer: olha, tudo bem que nós já aceitamos a Jesus, tudo bem que nós participamos do corpo e do sangue, mas é o seguinte, nós precisamos ainda fazer algumas observâncias da lei de Moisés.
precisamos passar pelo bar mitzvah, que é a tal da circuncisão. Precisamos ainda conter objetos da antiga aliança, ou seja, trazer tudo que era do judaísmo para o cristianismo e dentro da igreja. Irmãos, quero abrir um parênteses. É por isso que hoje nós contemplamos várias igrejas, várias instituições, vários templos contendo a Arca da Aliança, o pão do maná, a vara de Arão, e nós vemos uma bagunça generalizada dentro de muitas igrejas. Era isso que estava acontecendo na igreja de Colossenses. Por sua vez, os gregos que congregavam ali naquela igreja estavam trazendo uma filosofia chamada estoicismo. Estoicismos. Sabe quem eram os estoicos? Era um grupo de pessoas que defendiam: olha, a autossuficiência tem que estar dentro de vocês. Quem está me ouvindo nessa noite? Aleluia. Eles defendiam assim: olha, vocês não precisam de Jesus. Vocês têm que seguir esse pensamento filosófico, ou seja, vocês têm que aprender a ser suficiente de vocês mesmos, até porque vocês são inteligentes, vocês pensam, vocês raciocinam, vocês têm saúde, ou seja, aproveite a vida de vocês. Tudo isso estava penetrando dentro da igreja, e os cristãos não estavam vigiando, achando que isso também provinha da parte de Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: nem toda fonte que jorra água é água do Espírito Santo, nem toda fonte que jorra água é água limpa que vem da parte de Deus. Paulo, ele fica sabendo de tudo isso que estava acontecendo, e aí Paulo, ele escreve essa carta direcionada para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 6 que nós lemos, Paulo diz: como pois recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Aleluia. Glória a Jesus. Não é andar segundo conselhos que estão adentrando muitos meios, os meios midiáticos, as redes sociais, os canais de YouTube e outras coisas além. Tudo que as pessoas veem, elas recebem, elas aceitam e acreditam como verdade. Irmão, temos que entender uma coisa: aquilo que aprendemos da parte do Espírito Santo não pode ser negociado, não pode ser trocado. Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo, ele vai no versículo 7 dizer uma coisa: arraigados e sobre-edificado nele. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, eu acho muito interessante que quando Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo, ele está dizendo isso de uma forma literal. Por quê? Porque Jesus é do conhecimento de muitos que ele falava por parábolas. Jesus usava um recurso chamado parábolas. Ele usava uma espécie de metáfora, ou seja, ele usava algo físico, ele mostrava algo físico para explicar o espiritual. Paulo também faz desta maneira. Quando Paulo escreve a igreja que está em Corinto, ele usa a ilustração de um corpo. Paulo diz: assim como um corpo possui a cabeça, o braço, as pernas, e o corpo tem vários membros e estão interligados um entre os outros, assim também é a igreja. Aleluia. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: olha, assim como o atleta, ele corre uma grande corrida para alcançar um grande prêmio, uma grande coroa, assim também a caminhada do cristão. Estamos caminhando na terra, estamos lutando na terra, não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível da parte do Senhor. Quando ele escreve aos irmãos que estavam em Éfeso, ele diz o seguinte: assim como o homem ama a sua mulher, ele usa, preste atenção, ele usa a figura de um homem com uma mulher para representar o relacionamento da igreja com o seu Deus. Aleluia. E aqui Paulo, agora neste momento, no versículo 7, ele está dizendo o seguinte: olha que interessante. Ele vai usar uma linguagem agrícola. Quem sabe o que é uma linguagem agrícola? Ele vai usar uma linguagem agrícola. Ele diz: arraigados. A palavra aqui no original, ela tem um significado mais profundo, que significa enraizados. Toda planta que você vê sobre a face da terra, toda árvore que você vê sobre a face da terra,
algo sustenta esta árvore, algo sustenta esta planta, para que ela esteja ligada na terra. O que, irmão Samuel, sustenta esta árvore? São as raízes. As raízes ninguém vê ao olho nu, apenas quando tira da terra, mas as raízes estão na terra. Por que as raízes estão na terra? Para dar firmamento na árvore e também para absorver a água, absorver os nutrientes. Paulo usa essa linguagem para dizer o seguinte: olha, vocês precisam estar enraizados em Cristo Jesus. Certa feita, Jesus, no capítulo 15 de João, ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou a videira, em outras palavras, eu sou a planta, vocês são as varas, vocês são os ramos. Alguém já viu aqui ramo, aquela vareta cortada? O que acontece com ela? Ela não dá fruto de si mesma, ela precisa estar ligada na videira. A videira precisa estar ligada na terra, porque através das raízes que estão ligadas na terra, a água cai, os nutrientes caem na terra, e as raízes vão absorvendo tudo que a planta, a árvore precisa para que gere frutos na presença de Deus. Isso se aplica também à nossa vida, meus irmãos. Quando Paulo ele sabe da situação da igreja que estava em Colossenses, os ventos estavam batendo contra a igreja, as adversidades estavam batendo contra a igreja, a luta estava se levantando contra a igreja, o falso ensinamento estava lutando contra a igreja, os demônios estavam furiosos contra a igreja. Paulo vai dizer o seguinte: o segredo é estar enraizado em Jesus Cristo de Nazaré. Porque, irmãos, se nós estivermos enraizados, firmados em Jesus Cristo, o vento pode bater, mas a árvore não vai cair. Aleluia! Irmãos, tenta cortar uma árvore pelo tronco, você não mata ela, mas corta pela raiz, aí não tem como, aí você já matou a árvore. Aleluia. Tanto que João Batista, quando ele vai pregar o povo, ele vai dizer o seguinte: olha, o machado já está posto à raiz da árvore. O segredo está na raiz, meu irmão, minha irmã. Nessa noite Deus está dizendo para a tua vida: onde estão tuas raízes da presença dele? A igreja estava passando pelo vendaval, a igreja estava passando pelo sofrimento, a igreja estava passando pelos falsos ensinamentos. Muitos estavam adentrando a igreja apenas para fazer bagunça, mas só iria permanecer de pé aqueles que tinham as suas raízes firmadas em Jesus Cristo. Paulo diz o seguinte, olha o que Paulo diz. Ele diz: arraigados e sobreedificados. Sobreedificados. Aleluia. Se Paulo uma hora está usando uma linguagem de um agricultor para falar de plantas, para explicar a igreja, agora Paulo ele vai fazer o papel de alguém que trabalha uma construção civil, um construtor, e ele vai dizer: sobreedificados. Aleluia, Deus. Toda casa, todo prédio, todo monumento que ele é colocado, que ele é levantado, antes de ser levantado, primeiramente, ele tem que ter uma boa base sólida, para que quando vir de repente um terremoto ou situações adversas, fenômenos da natureza, não possa derrubar aquele monumento, não possa derrubar aquela casa. Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai usar uma palavra muito interessante. Qual palavra ele usa? Sobre. Aleluia. Repita comigo: sobre. Sobre. Irmãos, existem duas palavras na língua portuguesa que elas se parecem muito, tanto na escrita como na pronúncia. A palavra sob e a palavra sobre. A palavra sob, com B mudo, ela significa algo que está abaixo ou embaixo. Só que Paulo não usa essa palavra. Paulo ele usa a segunda palavra, ele usa sobre. E a palavra sobre é algo que está acima, é algo que foi firmado acima. E Paulo vai dizer o seguinte: sobre edificados em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando a Bíblia Sagrada se refere à pessoa de Deus, ela usa várias figuras de linguagem, como por exemplo, a Bíblia fala acerca da pessoa de Deus como uma galinha
galinha que ajunta os filhotes debaixo de suas asas. Quando a Bíblia fala acerca da pessoa de Deus, a Bíblia também fala sobre um grande rochedo, uma grande rocha. Quem lembra do Salmos capítulo 125? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando Pedro ele está no dia de Pentecostes, depois de ter recebido a presença do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês que estão vendo toda essa manifestação tremenda, este poder do Espírito Santo, Jesus para vocês foi um homem reprovado, mas para Deus ele foi a principal pedra angular de esquina, ou seja, para vocês ele foi uma pedra rejeitada, mas para Deus ele foi uma pedra aprovada. Aleluia. Deus, aleluia. Jesus Cristo, quando ele está próximo da sua morte, ele vai dizer o seguinte sobre esta pedra, dizendo acerca de si mesmo: edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, sobre é acima, é sobre Jesus Cristo. Irmão, entenda uma coisa: quem tem que ser a tua base, quem tem que ser a nossa base, não é pessoa de nome, não é pessoa de renome. A nossa referência não tem que ser pessoas aí fora, a nossa referência tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Mateus no capítulo 7, quando Jesus Cristo está falando sobre as duas portas, estreita e larga, ele também fala sobre a casa fundamentada sobre a areia e casa fundamentada sobre a rocha. Aleluia, Jesus. Casa fundamentada sobre a areia, os ventos vão vir, os ventos vão bater e a casa vai cair. A casa vai cair. Mas o homem que constrói a sua casa sobre uma grande rocha, sobre uma fonte sólida, sobre um rochedo, o vento vai bater, as lutas vão vir, as adversidades vão chegar, mas essa casa não vai cair, essa casa não vai ser derrubada, porque a força dessa casa não está na sua estética, não está na sua aparência, não está na sua inteligência. A força desta casa está no seu fundamento. Aleluia. Aleluia. Paulo sabia muito bem a situação da igreja em Colossenses. Paulo sabia que a igreja ela não estava isenta, ou seja, a igreja não estava excluída de passar provações, lutas, perseguições, o inimigo tentando persuadir, o inimigo tentando enganar. A Bíblia diz, meus irmãos, que se fosse possível, o inimigo enganaria até mesmo os escolhidos. Aleluia. O diabo todo dia ele bate na porta, todo dia ele tenta enganar. Paulo sabia da situação da igreja, mas Paulo ele não rechaça a igreja, Paulo ele não humilha a igreja, Paulo não desanima a igreja, mas Paulo diz para a igreja: olha, assim como uma planta que é alimentada, assim como uma planta que através das raízes ela se alimenta, e assim como uma casa está sobre a rocha, vocês também têm que estar na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Sabe por que tem muitas pessoas, meus irmãos, que infelizmente são ludibriados, são persuadidos, são enganados, são afetados e acabam sendo desanimados e se afastam da igreja? Sabe por que isso acontece? Porque elas deixam de estar enraizadas em Jesus Cristo. Aleluia. Há somente uma forma de uma planta, de uma árvore receber o seu alimento, ser nutrida, e é através das raízes. Aleluia. Tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente vêm ao culto, sai do culto, vem no culto, sai do culto e já não sente mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque as raízes, por onde ela sente, por onde ela é alimentada, por onde ela é fortalecida, não estão enraizadas em Jesus Cristo. Mas se tem alguém em nosso meio que a tua vida tem sido uma vida de sofrimento, uma vida de tribulação, não tenha medo, não se acovarde, não estranhe, como disse o apóstolo Pedro, mas através das tuas raízes nesta noite, seja renovado pelo Espírito de Deus. Somente quem tem raízes da presença de Deus pode receber um renovo, pode ser alimentado, pode receber a virtude, pode ser levantado, pode vencer o maligno, pode prosseguir na caminhada. Somente
dentro da prisão. Paulo não gostaria de estar lá. Paulo queria estar fora da prisão, mas ainda assim ele traz um segredo para a igreja. O fundamento da igreja não era Paulo. O fundamento da igreja não era Epáfras. O fundamento da igreja não era apenas as pessoas que estavam ao redor. Não. O fundamento da igreja era a pessoa de Jesus Cristo. De tal maneira que ainda que Paulo estivesse preso, todavia o Espírito Santo ainda estava no meio da igreja para fortalecer, para alimentar, para animar, para ajudar os seus escolhidos. Muitas árvores, muitas plantas, de maneira figurada falando, muitas pessoas têm se esvanecido, têm se desanimado e estão pensando em voltar para trás. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque já não estão sendo nutridas por aquilo que Deus tem oferecido. Alguns dias atrás o nosso irmão disse que estava pregando sobre a palavra que era ministrada, mas não era ouvida. E o ouvir aqui não é apenas ouvir pelo ouvido, mas guardar aquilo que foi trazido. Aleluia. Muitas pessoas infelizmente estão como árvores secas, figueiras secas, já não sente mais nada. E não é por oportunidade, não é porque é pior, não é porque é melhor, é porque as suas raízes não estão firmadas em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Muitas pessoas já não sentem mais o gozo de estar na presença de Deus. Muitas pessoas já não sentem mais o gozo de estar num culto como esse. Muitas pessoas já não têm visão aberta para as visões espirituais. Muitas pessoas já não recebem mais as revelações do Espírito Santo. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: volte a fundamentar as tuas raízes sobre Ele, e tu vai ver o que Deus vai fazer. As portas da graça ainda não estão fechadas. O Espírito Santo ainda não foi tirado da terra. Os dons espirituais estão em nosso meio. É somente você enraizar a sua vida na presença de Deus. Jesus Cristo já está te chamando para um particular, meu irmão. Jesus já está te chamando para um particular, meu irmão. Irmão, Jesus tem água limpa para a tua vida. Jesus tem um alimento no céu para a tua vida. Mas sabe como Ele vai te alimentar? Através das raízes da presença dEle. Só tem raiz na presença de Deus, meu irmão, aquele que cultiva uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida séria no altar de Deus, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que foge de pecado. Esse tem raiz. Irmão, esse na presença de Deus vai passar luta, vai passar prova, vai passar perseguição, a pedrada vai vir, mas não vai cair a sua alma. Porque Jesus vai fortificar, porque Jesus Cristo vai alimentar, porque Jesus Cristo vai nutrir. Quando nós se alimentamos, preste atenção, quando nós se alimentamos, o nosso organismo, o nosso intestino, se assim estiver certo, ele vai absorver todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento do corpo. E o que não presta vai jogar fora. O que você precisa, irmão, nesta noite? Talvez a sua mente é algo A, B, C e D, relacionado a este mundo terreno. Mas o que é necessário para a tua vida, Jesus Cristo vai te dar. Através das raízes, aleluia. Os nutrientes que você precisa só vão chegar para a tua vida através das raízes. Talvez algum dia você pensou assim: eu vou morrer, eu vou desfalecer, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Mas mesmo chorando, mesmo lutando, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, através das tuas raízes, Jesus te fortaleceu. E mais uma vez, Ele te fortalece nesta noite. Levante a tua mão e receba a presença de Deus. Receba a força, receba a graça, receba o ânimo, receba. Candará,
Jesus Cristo. Sobre edificados, ou seja, fundamentados em Jesus Cristo. Ainda que o dirigente cuide, ame, zele, ensine a nossa vida. Ensine a nossa vida. Todavia, nosso fundamento não são homens. Nosso fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E para você saber se você tem raízes ou não com Jesus Cristo, é só você fazer a seguinte pergunta: quanto tempo no meu dia, quanto tempo na minha vida eu tiro para Ele, eu ando com Ele, eu falo com Ele? Ei, meu irmão, se a tua resposta for nenhuma, é porque as tuas raízes já estão se atrofiando. Mas se você é uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa que está lutando, as tuas raízes estão ligadas na videira, ligadas em Jesus Cristo. Receba a água da vida para a tua vida, meu irmão. Você não vai desistir, você não vai parar, você não vai voltar para trás, você não vai ser enganado, você não vai desanimar, você não vai largar sua função na igreja, você não vai parar de pregar, você não vai parar de orar, mas você vai ficar firme na presença de Deus. Paulo estava na prisão, ele podia dizer assim: estou preso, fui injustiçado, agora acabou, que coisa é essa? O Jesus a quem eu sigo me permitiu entrar dentro dessa prisão, mas lá estava ele dentro da prisão, firme, forte, glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha raízes na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que o vento está batendo, está reclamando, está murmurando, não está entendendo. Aleluia. Isso é sinal para você enraizar as raízes que ainda você tem em Jesus Cristo de Nazaré. Louve a Deus com palmas desta noite. Recebe esta palavra da tua vida. Recebe esta aliança. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero fazer uma oração aqui agora. Deus tremendo, Pai. Diante desta palavra.